Olá, está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E hoje você sobe a Serra Catarinense comigo. Lá no alto, a mais de 1.000 metros de altitude, que um território antes desafiador para produtores, hoje revela vinhos de personalidade única. Uma viagem a uma das cadeias produtivas mais promissoras de Santa Catarina, que se tornou símbolo de identidade, empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Estamos no alto da Serra Catarinense, início de outono, momento de colher a safra de uma planta que adormeceu no inverno e amadureceu seus frutos no verão. O resultado está nas videiras que desenham a paisagem. Entre as telas, folhas abundantes, frutos saudáveis. Aqui, a altitude, o clima seco e as grandes variações de temperatura ao longo do dia não são limites, são o diferencial. A maturação lenta resulta em uvas de alta qualidade. Nessa época do ano, conhecida como vindima, a movimentação é constante nos parreirais. Enquanto uns produtores colhem, outros aguardam o momento ideal. Eu estou aqui medindo o quanto que tem de sólidos solúveis, o Brix da uva. Isso aqui é uma das variáveis que vai indicar, que indica se a minha uva está na hora de colher ou não. Só que a gente tem que observar também como é que está a acidez dela, o pH. Isso é feito em laboratório. Fora isso, a gente vê a casca também, a gente sente a casca. Se ela dilacera com facilidade, ou se ela fica tipo chicletes, que a gente tem que dar 10, 15, 20 mastigadas para conseguir desmanchar ela. Quer dizer, quanto mais difícil ela demorar, que ela fizesse tipo chicletes, melhor é. Quer dizer que eu tô com uma casca boa, tô com uma casca íntegra. Outra variável a ser observada no campo é a semente. Aí tu vai colocar na boca. Isso aqui é bem escute. Tu sente a crocância e sente se tem o amargor ou não do tanino dessa semente. Este é um dos vinhedos mais antigos de São Joaquim. Estamos a mais de 1.000 metros de altitude. Aqui, as baixas temperaturas deixaram de ser desafio para se tornarem aliadas. E a altitude permite nós produzirmos vinhos diferentes. Nós temos uma maturação mais lenta, porque aqui a uva durante o dia ela trabalha bastante, ela produz, né? O metabolismo está pegando, e à noite, como esfria bastante, em algumas noites pelo menos, ela se fecha, ela praticamente para, fica ali quietinha e ela não gasta. Ela produz de dia e não gasta à noite. Com isso vai acumulando as reservas, que aí são os açúcares, os polifenóis, o material corante. E outra coisa muito importante, que a altitude proporciona isso, é a acidez. A gente consegue fazer com que os açúcares e essas outras variáveis evoluam, e a acidez, por sua vez, ela cai mais lentamente, o que é importante para um vinho de guarda, o que é importante para um vinho que a gente quer que seja gastronômico, que harmonize bem. Diferente de outras regiões do país, onde a produção de vinho já é tradição há muitas gerações, este território foi escolhido por empresários visionários que entenderam que aqui poderia se produzir um fruto com características únicas. E eles tinham razão. Ao longo de 3 décadas, a vitivinicultura de altitude se tornou uma das cadeias produtivas mais promissoras de Santa Catarina. A área plantada aumentou 315% na última década. Hoje, cerca de 27 vinícolas integram a Associação de Produtores de Vinhos de Altitude. A produção média gira em torno de 1 milhão de garrafas por ano. E o setor gera cerca de 800 empregos diretos e indiretos. Impulsionada pelo avanço da vitivinicultura, a Serra Catarinense vive um novo ciclo de desenvolvimento, no qual o vinho deixa de ser apenas um produto e passa a ser o eixo estruturante de uma economia baseada em experiências e de novas oportunidades de negócios. Na época da vindima, por que não ir além, do vinho e saborear uma sobremesa com a fruta in natura? Um café gourmet, por exemplo, foi a aposta do casal Miriane e Juliano. A família dela é daqui, a dele de Chapecó.
Eles viviam em Balneário Camboriú, mas decidiram deixar o litoral e criar um negócio que dialogasse com o crescimento da região. E a gente enxergou o potencial, né, com a vinda das vinícolas, todo um público aqui que aprecia a gastronomia local. E como a gente também gostava de fazer esses pratos, acabamos enxergando uma oportunidade para investir na cidade. A gente elaborou esse cardápio pensando em vários produtos, né? Então um deles é a tortinha de maçã e para agregar ainda mais o produto, a gente colocou essa geleia de uva. Então a gente uniu esses produtos da Serra Catarinense. E às vezes lembrar desse gostinho residual que tu pegou na vinícola e trazer para um prato, para um ingrediente, parece que ele chama a atenção do pessoal que vem de fora, né? As pessoas vêm procurando já por isso. Marcelli também surfou a onda enogastronômica. Uniu sua origem e receitas italianas com os melhores rótulos da Serra. A nossa produção ainda é pequena, porém a nossa qualidade dos vinhos é bem alta. Então o pessoal vem o pessoal da Itália aqui, toma um Sangiovese aqui, ele acha muito bom. Nosso terroir aqui faz isso com os vinhos. E se ele se arrependeu? E foi sucesso já, graças a Deus, desde o início. O enoturismo ele só cresce, a gente vê crescer a cada ano. Toda semana sempre tem turistas no restaurante, pessoal que vem principalmente para conhecer as vinícolas e os vinhos aqui de São Joaquim. Gastronomia diversificada, turismo em expansão, comércio aquecido e pousadas de portas abertas. O que se colhe hoje é resultado de um projeto estratégico de desenvolvimento regional. Um projeto que tem nome, marca, características únicas e um grande grupo de trabalho. Porque era uma região nova e a gente precisava dar visibilidade para esse território. A gente sabia que o que estava sendo produzido lá era de qualidade, então uma das alternativas que a gente achou no primeiro momento foi estruturar uma marca coletiva, que foi a marca coletiva Cavides, onde a gente reuniu todos os empresários e através dessas reuniões que a gente foi fazendo, a gente foi estruturando o processo produtivo e foi documentando isso, para que a gente pudesse certificar esse território com uma marca coletiva, junto ao INPI. O passo seguinte foi a busca da indicação geográfica na modalidade Indicação de Procedência, concedida em 2021 e que atesta as características únicas dos vinhos produzidos neste território. Foi investido aqui desde o início, foi visto isso aqui como uma fábrica de uva a céu aberto. Então o que a gente tem aqui, a gente foi atrás do que tem de melhor de tecnologia. Aí nesse meio, com a questão de marca, aí entrou o Sebrae também com a gente, o governo do estado, com a Universidade Federal. Então a gente teve também parceiros que foi nos ajudando a essa questão de consolidar a marca, o conceito de qualidade, do diferencial dos vinhos finos de altitude. Saúde! Saúde! A qualidade dos vinhos de altitude começa no campo, mas se consolida nas pessoas. Investir em conhecimento tem sido essencial para profissionalizar o setor e elevar o padrão do turismo na Serra Catarinense. Mas não basta só saber produzir. Que tal reaproveitar? A área delimitada de produção das uvas para um vinho ser reconhecido como de altitude de Santa Catarina abrange 29 municípios da Serra e Planalto, situados a uma altitude superior a 840 metros. Entre eles está um dos territórios mais emblemáticos quando o assunto é clima, paisagem e potencial. Urupema, frequentemente apontada como uma das cidades mais frias do Brasil, é aqui que encontramos um campus do IFSC. A cidade foi escolhida para sediar o primeiro e o único curso superior em tecnologia de vitinicultura e enologia de Santa Catarina. Um passo estratégico não só para a formação de profissionais, mas também para o desenvolvimento de conhecimento aplicado à realidade da Serra. No Brasil, existem 6 escolas superiores de viticultura e enologia. 3 no Rio Grande do Sul, nós aqui em Santa Catarina, uma em São Paulo e uma em Pernambuco. Urupema é um ponto estratégico porque daí a nossa ação se dilui por toda a região.
A instituição atua diretamente na qualificação de mão de obra para o setor, preparando técnicos, enólogos, sommeliers e profissionais do enoturismo. O curso tem um papel central no desenvolvimento da vitivinicultura aqui na região, porque ele está aqui para formar pessoas para trabalhar nessa área que está em desenvolvimento, tá para gerar tecnologias, né? A gente tem projetos de pesquisa, né? Tem projetos de extensão que estão contribuindo, né, para o desenvolvimento da vitivinicultura na região. O curso também atrai gente de várias partes do país. Tem quem venha para lecionar, como é o caso da professora baiana Larícia, com experiência na produção de vinhos em Pernambuco. É diferente, a região traz esse frio que a gente não encontra no Nordeste, né? Então tem sido um desafio produzir vinhos de altitude, vinhos mais refrescantes. É interessante poder contribuir com a educação dos alunos, poder incentivá-los e acompanhar esse desenvolvimento, que é bem diferente dos vinhos do Nordeste, que são vinhos mais encorpados também. Tem quem sai de regiões com tradição, como o Rio Grande do Sul, para aprender aqui. É um baita curso, realmente colabora muito para a gente como profissional. Assim. A gente sai com uma base muito boa, porque os profissionais que tem aqui, eles são muito mais capacitados assim, para te ensinar a profissão. Então, realmente é algo surpreendente. Assim. E tem quem escolhe não sair. Fernanda de Irupema encontrou na formação uma oportunidade para construir o futuro sem sair da terra natal. A gente se sente muito orgulhoso por ter um instituto na nossa região, né? Isso fez eu ter um entusiasmo melhor para continuar aqui e estamos aí seguindo para novos caminhos. O curso é bem completo, então eles iniciam ali na teoria, desde a produção da uva, da elaboração ali da videira e etc., até a produção do vinho. Então eles aprendem a cuidar do solo, cuidar da videira, eles aprendem sobre o clima. E aí, no final do curso, eles começam realmente a prática, que é a elaboração do vinho mesmo. Acompanhar todo esse processo na prática é bom, mas ir além faz parte da proposta. Se no laboratório de enologia se aprende a vinificação, é no laboratório de química que eles testam novas possibilidades para os resíduos da produção. A gente começou a perceber também que com o desenvolvimento a gente tem outros problemas que vão sendo gerados, como por exemplo o resíduo, né? É um resíduo riquíssimo que sai do processamento das uvas, né? E aí a gente já pensou e está desenvolvendo muitos projetos de pesquisa para tentar minimizar isso, né? E para aproveitar esse resíduo, que na verdade a gente não pode chamar de lixo, porque ele tem propriedades riquíssimas, né? Então a gente pode desenvolver produtos para a área cosmética, pode desenvolver novas bebidas, né? Teoria e prática que extrapolam os limites da sala de aula. Maikele é egressa do curso, integrou a primeira turma de enólogos do IFSC. Há mais de 10 anos no mercado, hoje ela se destaca pelo trabalho com sustentabilidade e geração de valor em uma vinícola que utiliza exclusivamente uvas italianas. O próprio engaço, que seria o cabinho da uva, e o bagaço, que são as cascas da uva, a gente acabava que não tinha muito o que fazer com eles, né? Então foi aí que a gente pensou em reutilizar. Então a gente pega todo esse resíduo da própria vinificação, a gente leva para um local onde a gente realiza uma compostagem, então adiciona ali alguns calcário, né, fosfato, e aí ele vai fazer essa compostagem, depois esse adubo retorna para o vinhedo para servir como um adubo orgânico, né? Deixando essa parte das raízes mais enriquecidas, a planta mais forte, melhora a fertilidade do solo. E aí isso é super sustentável, porque o ciclo se fecha do campo para o vinho e do vinho para a terra. Então a gente não desperdiça nada, e sim a gente transforma, né? E é aqui que nasce o vinho, né? Não tem como a gente fazer um bom vinho se a gente não tem qualidade no vinhedo. E nem só no campo se aproveita o resíduo da vinificação. Ele também vem parar na cozinha, na panela da Márcia, não é isso, Márcia? O que a gente tem aqui? É o bagaço da uva? É o bagaço da uva. O que você faz com ela? Fizemos a geleia. Geleia. As uvas são do Amarone, vinho famoso por sua intensidade e concentração de sabores.
Essa geleia é sucesso aqui? Sucesso. Inclusive, é servidos no piquenique e seleção de frios. Essas cascas que são tão maravilhosas que a gente deixa essa uva desidratar, então ela vai concentrar mais açúcar, vai ficar extremamente doce e depois vai sair esse produto super especial. E partindo dessa lógica de economia circular, surgiu também o sabonete esfoliante, feito a partir da semente. Eu pensei, por que não a gente utilizar a semente para fazer os sabonetes? Que a semente ela é rica em ácidos graxos, ela é antioxidante, tem os flavonoides. Então foi aí que surgiu essa ideia de utilizar e pegar todas essas propriedades para colocar no nosso sabonete. Uma proposta que conecta conhecimento técnico, criatividade, empreendedorismo e responsabilidade. Mais do que formar profissionais, a Serra Catarinense forma um modelo de produção que aproveita cada etapa, do campo à indústria, da indústria ao consumo. Um ciclo que se renova, se transforma e que aponta para o futuro do vinho catarinense. Fazer um tour pelas vinícolas durante o dia exige da região hospedagens para garantir uma boa noite de sono. Ao longo das últimas décadas, as opções vêm crescendo em quantidade e qualidade. O conceito de experiência é outro nicho que fortalece os negócios e impulsiona o desenvolvimento da região. Banheira com vista para as araucárias, conforto e capricho nos mínimos detalhes. O que muita gente sonha como lazer, para a Cibele e o Gabriel virou negócio. A gente tinha como exemplo o Urubici despontando com isso, né? E a gente percebeu esse lance que a gente poderia trazer para cá isso também, né? Sentimos a falta de hospedagem com um pouquinho de glamour, com um pouquinho de luxo, que esse que é o que o pessoal do vinho pede às vezes. Então, por que não construir aí cabanas com um padrão legal, de luxo bacana, para proporcionar essa experiência diferente? A gente é a primeira cabana Burning House da Serra Catarinense, né? O casal faz parte de um grupo de empresários que, além de investir, atua de forma coordenada para profissionalizar o turismo receptivo na cidade. Cibele também é presidente do Conselho Municipal de Turismo e coordenadora do Núcleo de Hospedagens. Poder crescer junto e proporcionar uma hospedagem, um local bom, acolhedor, para poder estar recebendo esses turistas que vêm para cá. Então, por isso essa necessidade dessa união entre a gente, entre pousada, hotéis e hospedagens, para a gente estar trocando essas ideias e poder se fortalecer juntos mesmo. Qualificar a rede hoteleira não é um desafio só de São Joaquim, mas de toda a Serra Catarinense, uma vertente que tende a crescer muito nos próximos anos. A exemplo de Lages, berço do turismo rural no estado, cidades menores já oferecem estruturas de alto padrão para um público cada vez mais exigente. Chegou a hora de fazer turismo de experiência num complexo enogastronômico. Estamos na Fazenda Bom Retiro, uma propriedade que reúne pousada, condomínio residencial, restaurante, cultivo de uva e vinícola, uma das mais modernas da Serra Catarinense. Entre as opções, a degustação guiada, uma das mais tradicionais da vinícola. O roteiro inclui explicações sobre o cultivo, visita ao vinhedo, com direito a uma provinha da uva, visita a área de produção até a sala de degustação. São servidos diferentes rótulos, todos harmonizados com aperitivos, que ressaltam o sabor e características de cada vinho. Tudo conduzido de forma didática pelo sommelier Douglas. Ele é uruguaio, está no Brasil há mais de 30 anos e acumula mais de 2 décadas de experiência com vinhos. Brasil, neste momento, é a bola da vez do mundo do vinho. O brasileiro está crescendo no consumo. Temos várias regiões dentro do Brasil. E então é uma coisa muito bonita para mim como profissional, né? Vir de um país onde o vinho é cultura, é tradição, mas acompanhar esse crescimento do consumo do vinho no Brasil. Para ele, tão rico quanto ter acesso a um produto nacional de qualidade é poder vivenciar de perto o processo de produção. Algumas pessoas, por exemplo, que não conhecem vinícola, o vinho é um produto final que ele compra em alguma loja, mas chegando aqui ele vai entender a raiz, entendeu? Então ele vai entender todo o procedimento do vinho
para quando ele está em um restaurante ou quando ele vai comprar um vinho, entender toda a produção e todas as características do vinho. Nos mudamos de Curitiba para Bombas por conta da aposentadoria, para ter uma vida mais tranquila. Em Santa Catarina eu acho tudo incrível, eu acho receptivo, é de uma educação, os vinhos são de uma qualidade que às vezes a gente tem até um pouco de preconceito, acho que o que está do lado de casa não é tão bom, mas os espumantes daqui mesmo eu acho assim um dos mais incríveis que tem. A gente acha o ambiente muito acolhedor, assim, sentar, tomar uma taça e ficar apreciando paisagem. E o vinho ajuda, a paisagem ajuda, a gente gosta disso, entendeu? Dessa paz. Outra experiência imperdível é o menu harmonizado, assinado pelo chefe Luan. 6 pratos, 6 vinhos diferentes. Aqui dentro da vinícola a gente pensa no vinho primeiro e depois na comida. Normalmente ao contrário, mas aqui, por se tratar de uma vinícola, então a gente vai pensar no vinho. Então a gente vai entender esse vinho e entender o que a gente consegue adicionar em alimento, em gastronomia, que harmonize com ele e tenha um equilíbrio. Então, a gente vai entender que se ele é frutado, se ele é mais amadeirado e o que compõe, o que a gente pode compor dentro de um prato para que haja esse equilíbrio ali entre um e o outro. É uma surpresa atrás da outra. Tudo sem pressa, no tempo que uma boa gastronomia, o vinho, a paisagem e infraestrutura acolhedora são capazes de oferecer. E para terminar, no fim do dia, ainda é possível desfrutar de uma tábua de frios com o melhor vinho de altitude em um ponto estratégico da propriedade. Um lugar onde a gente se conecta com o campo, com a natureza e com a produção de uvas. A gente experimentou a uva, estava uma delícia. E aí você desacelera, você ouve histórias do fundador, de sonhos. Isso tudo é muito incrível. É uma cadeia alinhada ao empreendedorismo, ao conhecimento e valorização de territórios. Uma sintonia perfeita entre campo e cidade. Não é mesmo, Tejon? Seja bem-vindo. Salve, Tati. Viva o terroir, viva os vinhos, as uvas, o turismo que isso permite, essa coisa que exerce um prazer sensorial e também mental. Parabéns a esse trabalho, às vindimas, ao cultivo e também ao conhecimento do IFSC, que faz um trabalho extraordinário formando enólogos e profissionais de toda essa área. Daqui para frente, terroir cada vez mais estará presente e nós vamos para o Brasil e para o mundo vendendo vinhos maravilhosos e recebendo turistas do mundo inteiro. Parabéns, belo trabalho. Obrigada, Tejon. Até a próxima. E você não saia daí, porque domingo que vem tem mais. Você vai conhecer histórias de quem transformou a produção rural em oportunidade. Agroindústrias familiares que apostaram na qualidade, na diversificação e no trabalho coletivo para crescer. Tem charcutaria artesanal, produção de pescado e exemplos de como o campo catarinense vem se reinventando. Você pode continuar conectado com o agro no ndmais.com.br/agro e também rever todas as nossas reportagens pela plataforma ndplay.com.br. Para você, uma excelente semana. Te espero domingo que vem.